A mais bonita que eu vi no mar é fitoplâncton fosforescente, ou como é que se diz, que é bioluminescente, ou seja, são coisas minúsculas que andam na água em suspensão e que quando a água se agita elas produzem luminescência. E então à noite, aquilo é lindo. Dá para ver tudo. Porque quando tu vês, e tu só vês quando as coisas mexem, ou seja, quando a espuma tipo cai da onda, aquilo está tudo. Não, bem, mas fora isso está, não está? Tá. Boa, vamos começar. Hoje temos Ricardo Ane Silva. Sabes que eu nunca me esqueço do teu. Tu dizes o meu. Não, mas a cena o teu nick do Instagram. Não queres que se diga? Está-se bem. Não podes dizer, não é isso? Eu estava a dizer é que me ias introduzir uma coisa no Instagram. Sim. Não, é porque eu lembro-me sempre do teu perfil que é Ricardo Ane Silva. Ane Silva, yeah. Temos Ricardo Silva no podcast do Zig Zag. Temos o clássico co-host Lucas. Yes. Ricardo. Olá. E o Silva. Ricardo, além de teres mota, tu andas de barquinho. E Yeah. andámos juntos na escola. Pois já, tinhas Mas olha, dito. vou dizer uma coisa engraçada em relação a isso. Eu normalmente quando estou a falar, tipo a meter conversa e mando o meu, ou dou o meu Instagram, perguntam-me sempre quem é o Silva, estás a ver? Tipo, quem é sobretudo estrangeiros, estás a ver? Então, quem é o Silva? E eu, não, é só o meu apelido, estás a ver? Porque acham que eu estou... É tipo perfil Perfil de casal, exato. Acham-se que é um perfil de casal. Ricardo e Silva. É assim, Mas pronto, tu na verdade, será que foi por causa da Marinha? Não, a Marinha tem alguma coisa a ver com o And? Não, o And é porque é a primeira letra de cada uma dos meus apelidos. Eu sou Ricardo Alves Nunes da Silva. Portanto é And, A-N-D. Ok, yeah. Ganda trocadilho. Então o And é só coincidência. É só tu, yeah. É coincidência. Mas Eu pensei numa cena muito mais hardcore. Tipo, Então. porque, não sei, lá na Marinha chamam-te só Silva ou não? eu nunca. Foda-se. Nunca pensaste? Nunca tinha pensado Sei lá, nisso. GNR, PSP. Não, chamam-me tropa. Nunes da Silva. Ou Silva. Isso é muito Yeah. português, por acaso. Yeah, chamar. Tu sabes Porque o apelido Não. não é só o último, tipo, tens toda uma A cena é que composição. Silva ainda por cima é bué comum, estás a ver? Pois é. Então tem que Yeah, há ser. 700 Silvas, e se fores a alguma coisa diferente, está-se bem. Yeah. Portanto, Nunes da Silva é mais fácil. Parece de quase uma série do Gato Fedorento. Tens o Lopes da Silva, Yeah. tens o Nunes da Silva. Engenheiro. Engenheiro Sabes Nunes que da eu tenho Silva. uns amigos que são. Eu tenho uns amigos que são os dois polícias e eles tratam-se bem pelo último nome. Mais ela. Os meus Que é amigos tipo todos hábito. eu trato pelo último nome, estás a ver? Yeah. Os meus amigos da Marinha. Mas Mas sim, ando nos barcos. E tu andaste, mas a gente já lá vai ao navio Escola Sagres. Espera aí, vamos já à Escola Sagres. Como Não é que sei foi? o que é que tu queres saber. Imagina, aquilo foi num contexto muito específico, não é? Eu não fui propriamente passear. O que aconteceu foi que eu, quando fiz a minha formação na Marinha, na Escola Naval, tu tens uma espécie de um estágio ao final de cada ano letivo, que é uma navegação. Pronto, e os primeiros anos é na escola, no navio Escola Sagres, a Sagres. Pronto, e portanto é um contexto muito específico, não vou propriamente no campo de férias, mas é brutal, é brutal. Mas é obrigatório, não é? É obrigatório Pois. para a tua formação, imagina, aquilo tu não podes dizer que não queres. Yeah. Tu logo no primeiro ano disso tens logo? Tens O logo quê? esse Tens? estágio? E normalmente são tipo... Que é para te A meterem gente logo- chama-lhe viagem de instrução, mas normalmente são tipo o quê? 2 meses de navegação. Pois é, bem da tempo, não é? E se eu não estou errado, pois não, acho eu. O navio era inicialmente um navio alemão nazi, não era? Da altura dos nazis. Yeah. exato. Até sabe cena. melhor. Não, já. Aí tem muita E história. depois foi quer dizer. vendido, não foi vendido direto a Portugal, não. Não, aquele navio era nazi na altura em que os nazis... Não, Andavam a fazer coisas na altura, nazísticas. não era isso, nem sequer era tanto o nazismo na altura da guerra, muito embora o navio depois foi apreendido na altura da guerra, ainda foi antes disso, foi quando o Partido Nacional Socialista estava no poder, mas estava a construir, a fortificar a armada deles, não é? Porque sabes que eles fizeram um build-up de capacidades Sim. e construíram 4 navios iguais, 4 Sagres, que na altura, pronto, este chamava-se Kaglater, e quando fizeram esses 4 navios, um deles, que era este, acabou por ter um acidente com uma mina já depois na altura do início da guerra e ficou apreendido pelos americanos porque eles tiveram um acidente enorme e morreram não sei quantos cadetes, uma série de coisas, mas sempre foi um navio escola. Depois os americanos apreenderam 2, salvo erro, quando a guerra acabou.
um ficaram com eles e o outro deram ao Brasil, que era a Sagres. E depois o Brasil, não sei por que motivo, desfez das Sagres e comprou um mais pequeno, que é o que eles têm agora, o Cisne Branco. E veio para Portugal tipo por uma bagatela. Ah, então é isso, já. Andou ali a fazer ganda pinball. Mas o navio já é bué da velho, mano. Não, Atenção, pois é, aquilo já é bué da antigo, man. Aquilo- Isso é do início, antes da guerra, tipo, Exato. final dos anos 20, anos 30. Exato, deve ser por aí. Será eu não que sei de cor. o propósito do estágio é aprender old school? A cena é... Ou porque é que se faz o tu estágio tens naquilo? tens dois contextos ali. Um é fazeres uma adaptação ao mar, que não é necessariamente estás a fazer uma tarefa em específico, é simplesmente estás no meio... Tens de estar lá no meio, não é? Simplesmente Para sentir, não é? É como ires acampar, não é? Tens que estar no meio para sentir. Só que aquilo é um acampar que abana, não é? Pois. Pá, e depois é também para testares, ou para pôres em prática os conhecimentos, porque o curso, muito embora seja um curso mais científico, tem uma grande componente que é prática. E nós precisamos ter um... que é o que interessa mesmo. É tipo, estás Exato. lá no meio do mar, yeah. Pronto, e é aprenderes a fazer fazendo, basicamente. É essa a Tu lógica. és o que lá? Eu agora sou guarda-marinha, isso não diz muita coisa, mas é tipo o equivalente a alferes no exército. É o primeiro sim, posto, sim. ou o segundo posto de oficial já. Pois. Aí, mas é bem nice, man. Voltando atrás. Sim, Voltando E isto é muito random. Mas Não, se quiseres, não. eu depois posso falar de histórias de viagens. que Não, mas isso não vamos a falta. seguir, sim. Pois, isso pois. vamos a seguir. Mas há bocado estávamos quase a falar nisso. Tu compraste uma moto que eu quase comprei. Tu A quase Yama... Eu já te contei isto. Eu quase comprei a moto. Tu ainda tens a aquela minha Phaser. moto ou uma igual à minha? Não, a tua, Exatamente dourada. a tua. Ao Manel? Não era de um primo teu. Era de um primo meu, ao Yeah. Manel. E ela estava de 96 a moto, se eu não 98. tenho. 98. E ela estava vendo no LX. No LX, exato. E eu tinha ficado sem a moto que era igual à tua outra moto, a ACB. Exatamente, Nós exato. tínhamos a mesma moto, man. Nós tínhamos a mesma moto. Yeah. Mas só descobrimos depois, ou no Yeah, Instagram. e ou andámos, assim. dámos uma volta. Exato. Entretanto, estava esta Phaser à venda e eu fiquei. E a moto é bem bonita. A moto é muito bonita. E eu gosto bem daquela Yamaha Phaser. Só que entretanto apareceu a Harley e eu fiquei. Yeah. É agora ou nunca. Mas a Harley, por exemplo, não seria tanto o meu estilo. Yeah. Mas aquela é, de facto, aquilo é um dourado, meu. É Sparkle, não é? Aquilo Yeah. é amarelo dourado, tipo, epá, muito bonito. É um dourado dos anos 90. Yeah, A yeah, cena é essa, é que Glam. É tipo, é glam. é tipo meio brilhante, estás a ver? Yeah, yeah. E depois quando o sol bate, sobretudo nas partes Mas não é metálicas, azeiteiro. Não é nada azeiteiro. Não é isso, azeiteiro. é Desculpa, isso. Não Não é. é. Mas se fores a ver a Harley dele, e aí tens um exemplo de azeiteiro. O quê? Aquele Sparkle está bem bitchin'. Silver, com Yeah. Por acaso, purpurinas. eu não, Harleys não é muito a minha cena, sou sincero. Fónix. Eu queria boa a moto com a mesma cor, mas em Sparkle, porque eu tive um acidente, então tive. Mas qual é a cor da tua? Já não me Agora é recordo. cinzenta, ela sempre foi cinzenta e preta. O É depósito tipo silver. Yeah. Ok, e eu, ok. só que era cinzento normal e preto baço, tipo a outra metade de baixo. Então eu pedi para deixar mais ou menos a mesma cena, mas em cima cinzento com sparkle, tipo bué brilhante, e depois o preto ficou brilhante, mas um bocadinho mais escuro. Yeah, só que o gajo para dourado pedia-me valores que não tinha sentido. Não, e então, as yeah. pinturas é uma cena bué da cara, porque eu estive a ver, eu parti o guarda-lamas da frente, Yeah. e eu pensei comprar uma peça igual e mandar pintar. E só a pintura era logo tipo 80 e tal euros, era bué de dinheiro. Ah, então foi barata. Não, fora o que eu tinha que gastar na tinta, porque eu depois tinha que comprar a tinta, estás a ver? Não, mas se a pintura só em si, sem tinta, era 80 paus, puto, devias ter feito. Pronto. É que a minha pintura era para ser entre os 250 a 300, na altura que eu mandei mensagem ao gajo, e depois eu paguei, eu já não sei se não paguei Pagaste tipo 400 e tal, lembro-me. 450. Mas a moto toda? Eu Não, estou só a o falar da depósito. moto toda. Eu estou a falar só do depósito, sim. Tem uma cenita assim. atrás. E depois tens Um depósito de 12 litros. Yeah. Yeah. Mas tu também tens moto? Não, eu Ele não não- conduzo nada. Mas tu percebes? Nem tu não trotinete conduzes ele nada. anda. Não, é porque pronto, conheço a moto dele yeah. E tipo, pá, acho que foi tipo um bocado abusado, tipo, é só o Yeah. tanque. Tipo. Só que é tipo é pintado por um artista. É e eu... bué da bonito, Mas é que bué da bonito. a yeah. minha tinha Mas- 3 camadas, é uma tinta de 3 camadas, em que aquilo tem que levar uma, depois não sei o quê, depois tem que levar outra. Depois, Você estava na oficina, não era? Agora não está na oficina, ela está avariada, mas está na garagem. Ah, tu o que aconteceu? Pá, o que aconteceu é que eu não sei muito bem o que aconteceu. ela deixou de. Às vezes não. Tipo, ia-se abaixo quando estava na. Quando eu estava a andar, ia-se abaixo. E depois eu achei que podia ser das velas, troquei.
E ela continuou a fazer o mesmo. E não era da bateria, porque a bateria estava boa. Era ali qualquer coisa que não estava a fazer a carga da bateria ou uma coisa assim. Tipo alternador ou assim. Mas não era o alternador porque eu já tinha trocado o alternador. Sabes o que é que me aconteceu e aconteceu-me esta semana? Pá, é que eu tenho imensa tralha ligada à bateria da moto. eu não. Pois. Eu não tinha nada. Man, também vai dar Mas eu acho que devias deixar a tostadeira em casa. Mas pronto, tu insistes. mas um gajo quer conduzir e comer uma tosta. Não, eu tenho bué de... Aposto. Opa, Mas é que o gajo tem os LEDzinhos também. não tenho, não era Parece eu. o Pai Natal. O Tiago é que tinha, mas eu também queria meter. Mas Sim, olha que claro, os tens um LEDs na basic. moto eu não metia, Hã? mas eu acho engraçado. Não, pá, Mas não meteria na minha moto. a cena, o que eu tenho é o carregador para ligares à carga normal. É que a minha moto tem alarme, então Claro. está sempre a consumir. Tens essa. Depois tenho outra cena igual que eu nem sei o que é que está ligado, mas está para lá ligado. E tenho outra cena dessas ligado para a frente da moto. Se tu vais em viagem, metes só o cabo ali, não tens que andar com cabos para a moto fora. Ah, ok, Estás a sim. ver? Então consegues ir a carregar em andamento. O que é bem da fixe. Pá, só que entretanto troquei de bateria e esta bateria é uma beca diferente e os coisas ficam mais ali soltos. E já me aconteceu no trânsito, como ela estava na web, desliga-se. Tenho que tirar a bateria fora, a cena é que eu já ando com Ei, um Leatherman Nossa Senhora. eu já ando com kit chaves Isso é mesmo a tuga. Yeah. Aconteceu uma semana passada, de Isso é repente mesmo a tuga. estou no semáforo, pó, e eu, nada, nem luz, nem nada, e a moto morreu, morta. E eu, Não, mas isso não é o caso. mas depois foi só tipo apertar o borne e ficou a funcionar. Mas podia ser uma das causas. Não, mas não. Epá, eu não tenho nada na minha. Tal forma Se que ela alguém está vir isto e encostada. for mecânico, pá, que dê lá um help, por favor. Não, o help na realidade é mais a minha procrastinação em resolver do que... É, mas alguém que Pois diga- era tipo, tu podias mesmo, Eu a moto podia é tua, perfeitamente tu podias levar pegar. aquilo yeah. ao mecânico ou levar o mecânico lá. Mas eu... Olha, depois descobri que existe um passo de 40 euros e desde então estou encantado. Pum. E ai do caralho. Tipo, esquece, 40 euros. E vais de casa para. Mano, faço tudo. Depois tu moras em transportes. Lisboa agora, não é? Eu moro em Lisboa, moro ali na zona da Avenida de Roma, estou super próximo de tudo. Sei Pá, que é da zona, curto bem. aquilo, eu outro dia estava a pensar, estava a conduzir e estava a pensar, isto é tipo o centro de Lisboa em termos de transportes, não em termos de que seja o centro de atividade, mas eu se quiser ir para a margem sul, faço a Avenida das Forças Armadas ali tipo entre campos, estou a 15 minutos do meu trabalho, se eu for andar normalmente, tipo bem, e apanhar os verdes todos, em 15 minutos consigo estar na base. Em 15 minutos consigo estar tipo para a Amadora ou para o lado da Camarate, porque posso apanhar a segunda circular. Faço o Campo Grande e estou na segunda circular. De transportes eu tenho o Fertagos para a porta de casa, né? Ali entre campos. Depois tenho os metros, tenho 2 linhas de metros. Tenho a de entre campos a amarela e tenho a verde. Portanto, Pois é. aquilo é bem da central, mano. A única coisa que se calhar, e mesmo assim até tem bastante bem, é os autocarros. E mesmo assim... Tens bem de autocarros e mesmo tens também lá, tens tipo, bué para a margem autocarros. sul mesmo autocarros. Exato. Ao pé no Arieiro e E eu, isso. por exemplo, em termos de mobilidade urbana, as avenidas novas, aquela zona toda, eu não sei se tu moras para onde? Para aqui? Odivelas, mas é tipo lá em para cima. Odivelas. Eu vejo Lisboa toda, lá do Pronto. monte. As avenidas É novas, mesmo aquilo é atrás tudo do plano. monte, yeah. Aquilo é bué da fixe. Eu vou de skate para qualquer lado. Se eu tiver um jantar ou alguma cena no Campo Pequeno, ou no Campo Grande, Pois é, yeah. ou até na Alameda, vou tudo de skate. Isso é tudo considerado avenidas novas? Quer dizer, não sei. Avenidas Pá, novas... que avenidas novas eu nunca tenho muita noção. Avenidas novas é quando sais do Marquês, direção Campo Grande. Tem aquela zona toda da Avenida Então esse Berna. pato todo, já, que é direito. Se bem que do Marquês até cá acima ao Saldanha é uma grande subida para fazer de skate. Fónix. Sim, mas para descer é fixe. Para descer é fixe, já. Mas e agora que falas, e do Saldanha ao campo, a Entre Campos, se for Saldanha Entre Campos também é uma grande descida. E É fixe, exatamente. Para lá é que é mais chato. Tem que estar sempre a pedalar. a dar ao pedal, que eu tenho um amigo que vive lá na rotunda de Entre Campos e às vezes a gente anda aí sempre de skate de um lado para o outro. Sim, mas é fixe, é fixe. Tu viste Ai, como é que ele se chama, man? O Adamastor, lá no Escola Sagres. Não vi o Damastor, logicamente. Quem é que tu viste lá? Este gajo. Não, imagina. Olha, vi cenas bué da bonitas. Não, por acaso, olha lá. Eu tenho que dizer que já vi cenas bué da bonitas. Deixa-me, no mar. antes de irmos às cenas bonitas, eu acho que tu Vamos sabes. apodrecer aqui ainda um bocado. Não é isso. Eu acho que tu sabes. Tu consegues dar ou entender tipo as cenas que aprendes na escola sobre agora, tipo, disse o Adamastor a gozar. Mas pá, aquela malta escreveu base numa ideia, não é? É pá, imagina, eu acho que De uma aquilo forma é tipo. é uma questão muito
atendendo ao contexto dessa época, porque nessa altura tu Óbvio. não tinhas televisão, não é? E as coisas passavam-se por tradição oral, portanto as pessoas falavam umas com as outras. Sim. E os marinheiros vinham do mar, obviamente que eles sabiam perfeitamente, não tinham visto nenhum Adamastor, mas quando vão contar aos seus netos, vão contar que viram uma cena incrível, enorme e não sei o que mais. E depois os netos, quando vão contar aos filhos deles, já vão contar que era um monstro. Que ainda maior. Mas tu consegues, sei lá, e aqui depois podes meter uma história qualquer, mas dizer que viste uma cena no mar em que tu pensaste, faz sentido, estes gajos nesta época terem achado que era aquilo. Sim, imagina, eu acho que faz sentido, mas ao mesmo tempo não faz sentido enquanto a criatura é mais uma personificação daquela energia do mar. Sim. Ou tipo, esta pessoa foi, esta entidade foi responsável por esta tempestade, tipo... Exato. E Esse estás tipo numa de altura muito mais pagã em que... Eles comiam cogumelos e não sabiam o que era. Pá, e depois eles não sabiam o que é que havia a seguir. Tipo, era um abismo, era o caralho, tipo, então... e há essa questão, sim. Isso cena, sim, tipo, não é? olha, atrás do abismo está lá o Adamastor a mandar as ondas, e que é para não irmos para lá. Exato, sim, há essa questão também. Mas, ia dizer, as cenas bonitas, mano, eu vi coisas incríveis já, olha, a coisa mais bonita que eu vi no mar é fitoplâncton fosforescente, ou como é que se diz, que é bioluminescente, ou seja, são coisas minúsculas que andam na água em suspensão e que quando a água se agita, elas produzem luminescência. E então à noite... aquilo é lindo. Dá para ver tudo. Porque quando tu vês, e tu só vês quando as coisas mexem, ou seja, quando a espuma tipo cai da onda, aquilo faz tipo um glow. Será que é como acontece na América, Nas praias, numas certas Califórnia, praias, numa sim. certa altura? Exatamente, é a mesma coisa. Yeah. E então eu vi uma coisa linda uma vez que foi golfinhos, só que tu à noite, se olhas para dentro da água, não vês nada, né? Eu vi os golfinhos porque eles ao andarem dentro da água ficavam tipo revestidos como se ficassem... Mano, isto é lindo. Parecia que tinham LEDs à volta deles, estás a ver? Era a natureza só. Eu fiquei tipo, uau. Esses fitoplânctons, eles têm essa cena porque eles vivem, tipo, normalmente na parte de baixo. A grandes profundidades. Porque não têm acesso à luz, não conseguem fazer fotossíntese, então tipo, Continua a ser bruxaria para Nice. mim. Mas essas cenas eu curti, eu quando vejo as fotos, e tu tens fotos da fixe, man, de mergulhozinhos lá. Na altura que eu usava mais a GoPro, agora eu uso mais outras máquinas. Agora é mais fotografia sem ser... Nessa altura era muito da ação e da aventura, né? Que era muito das atividades que eu fazia. Agora uso mais a fotografia quanto, sei lá, expressão artística ou assim. Mas isso é tipo decisão tua levares uma câmera ou é tipo parte da cena? Não, imagina, eu não trabalho com fotografia, eu faço fotografia por interesse próprio. Sim, era isso que estava a perguntar. Mas veio um bocado relacionado com as viagens, porque eu basicamente comecei a viajar sozinho relativamente novo, quando tinha ali 17 ou 18 anos. E queria registar, tipo, queria trazer as viagens e poder mostrá-las, documentá-las. até mais para guardar para mim, né? Porque eu, para mim, viajar está muito relacionado com esta ideia de conectares com outras pessoas, com outras entidades, com outras culturas, com outros povos. E criar memórias, né? E conheceres realidades diferentes da tua. E isso ao mesmo tempo, ou seja, não é se calhar uma coisa tão cosmopolita. E isso ao mesmo tempo, a fotografia é esta coisa de retratar estes povos, ou estas culturas, ou estas coisas que não estás habituado a contactar. E, lá vai o microfone. E basicamente eu queria trazer essas cenas e mostrar os sítios onde tinha estado. Então às tantas achei que, ok, vou comprar uma máquina, só que depois ainda não tinha dinheiro nessa altura, então comprei, porque eu agora sou bem da rico. Bem-vindo ao podcast do Zig Zag. Peraí, a gente compra isto. Isto é só para o 1%. Isto é só para o top 1%. Exatamente. Não, mas tipo, e qual foi a decisão tipo, de mudar? Foi aquilo que estavas a dizer da ação, não é? De mudar de vídeo para fotografia. Não, acho que foi uma questão de técnica, que eu ao início fotografava porque tinha a câmera a GoPro e aquilo não implica nada, né? Tu não tens que saber tirar fotografias, tu metes aquilo a tirar e vais tirando, depois podes editar. E depois eu queria, é diferente, tu estás com uma máquina à tua frente, queres registar uma coisa, é diferente, é um olhar diferente. Sim. Não é tanto o que se está a passar ou isso é uma imagem mais crua da situação. Exatamente. É. Mas depois comecei a usar a GoPro muito para usar tipo grande angular, para fazer fotos de paisagem ou fotos grandes, e aí a GoPro tipo, é incrível. Sim.
Pá, a GoPro é incrível em imensos aspectos. Mano, a GoPro é incrível. E, para quem sabe editar, depois consegues puxar lá uma boa qualidade. Pá, tu sabes que o meu sonho é ter um barco, man. Epá, mas sabes o que é que se diz? Tens em relação a isso? badações Não, e mas nenhum deles é sério. Um barco não é Phonics. Oh, man, imagina. Se calhar até dá um bocado de trabalho, mas estás só ali a chilar. bocado. Tu sabes o que é que se diz dos tens barcos? um barco? Não. Não, graças a Deus eu não tenho um barco. Mas sabes o que é que se diz dos barcos? Que é melhor ter um amigo com um barco do que ter um barco. Pá, mas isso é como É tudo, como não uma piscina. É isso. É como uma piscina. Bora. Mais vale teres um amigo com uma piscina do que uma piscina, porque não tens as despesas da piscina, não tens de estar a tomar conta dela, não tens que. Mas mandas bombas. Mas podes ir lá mandar uns mergulhos e quando queres Yeah. brincar, brincas. E o outro paga a água. Pá, a cena da piscina, eu tenho duas situações, que é conhecer uma pessoa que tinha uma piscina e às páginas tantas já eram os amigos dos amigos que ele nem fazia ideia quem eram que estavam lá em casa, e depois tenho uma situação diferente de outras pessoas com piscina em já é um bocado o contrário, é tipo, as pessoas não vão lá por causa da piscina, o dono da piscina era uma pessoa muito fixe mesmo, estás a ver? Ah, ok. Então... Mas isso é tipo interesses versus tipo Não, querer ali estar nem com as era, pessoas. não, ali nem era, é tipo... Não, é o que eu estou a dizer. Interesses versus não, sim. querer estar com Sim, as sim, pessoas. sim. Ou seja, o primeiro caso era pessoas que só iam lá por causa da piscina. O segundo caso não, era as pessoas que mesmo sem piscina já iam na mesma. E faz uma cena diferente a tu teres uma piscina, mas o que tu dizes, Mano, mas desculpa lá, Tens mas os toda a meus razão. amigos com piscinas, eu não passo a vida em casa de nenhum amigo com piscina, mano. Eles não convidam nada. Se calhar porque eu também não tenho amigos próximos que tenham piscina, né? Procuram-se amigos com piscina. Amigos com piscina. O verão está aí a chegar. Não, mas eu não tenho muitos amigos com piscina, até porque em Lisboa não há assim tantas pessoas que tenham piscina, né? Pois não. E eu moro em Lisboa e muitos dos meus amigos são de Lisboa. Mas eu tenho primos meus que têm piscinas nos prédios e mesmo eu tendo aquela coisa, eu não vou lá, tipo... falsos. Não, eu é que não vou lá porque, não sei, Eu sei. mais depressa combino com os meus amigos ir à praia, na costa, tipo, Pois. Yeah. do que combinar ir para a piscina do meu primo, que tem que lhe pedir como é que se vai para lá e não sei o quê. Tipo, acho que piscinas em Lisboa não é propriamente Isso também uma cena nós aqui incrível. estamos bué da bem servidos. Tipo, cá em Lisboa é bué da fácil Se de não usar apanhares praia. trânsito e tiveres 2 euros, podes ir à costa. Olha, mas ele estava se tiveres moto, tá a chave. falar do passe. Eu, tipo, bué da vezes na altura de verão e primavera, saía do trabalho, linha de Cascais, pau, apanhava o fim da tarde. Então eu ali em Almada, tipo, saio do trabalho, Olha, em consigo Almada fazer é bom, às sim, 5 da já? tarde, ainda tens um dia inteiro de praia. velho. Iac, um dia Ainda e tens um dia meio. inteiro para, que ainda podes ir e... Tu fazes o que no teu daily basis? Então é assim, isso depende bem do navio e das funções em que estás, né? No navio em que eu estou agora, o meu dia-a-dia, genericamente é sempre mais ou menos semelhante. Ou seja, eu, quando estou a navegar, navego o navio, tipo, faço a condução. Só que não sou eu sozinho que faço, né? É uma equipa. E é uma equipa que trabalha de forma rotativa, ou seja, há pá, aí 3 ou 4 equipas de navegação e as 3 ou 4 equipas rodam entre si. Estamos sempre a rodar 3 em 3 horas para a malta poder descansar. Isso é quando estou a navegar. Quando eu estou atracado, tenho a minha área de responsabilidade, tipo uma empresa, estás a ver? E é sobretudo trabalho administrativo, é e-mails, telefonemas, mensagens, coisas. Mas Pá, tu fazes o quê? Patrulha básica? no navio em que eu estou agora, estou a fazer. Ou seja, Depois tu que foste encostar aquele cargueiro esta semana, alegadamente cheio de droga. não fui eu, mas foi um navio igual ao meu. Por Eita, acaso. tu conheces alguém que esteja lá só para a gente. Claro, Só para testar uma coisa. Conheço. Eita, Claro. já. Mas as pessoas que eu conheço não fizeram a apreensão em si, né? Que é Mas fácil. havia mesmo? O quê? Havia mesmo droga no. Não. Não havia. Não, ou saiu hoje nas notícias. Bem, eu não vi notícias. Não, eu a não. pensar que íamos gravar o próximo episódio nas Maldivas. Não. Muito embora tem histórias assim nos Açores, não é? Sabes a história Yeah. de rapto de peixe? Peixe, Aparecia lá em De copinhos. grandes casas que há lá que foram pagas com o dinheiro da droga. Tu sabes que eu trabalhei com uma bacana no shopping, uma bequinha antes do Covid, e ela era açoriana, madeirense, açoriana. O rap peixe é. É nos Rapaz, Açores. nos Então ela era Açores. açoriana. E já não me recordo se o pai dela era também pescador, mas ela dizia que havia lá, a maioria dos pescadores tinham deles, tipo que a malta, deixavam lá tipo os marcos, eles Eu passam. acredito que sim.
Pá, e se tu fores a ver, man, malta, os pescadores, é uma vida bem ingrata a cena do pescador. É que os gajos vendem-te um bacalhau a 50 cêntimos e a peixeira vende a 50 euros logo a seguir. Tipo, não, é bem ingrato, eu acho. Não, é duro, sobretudo, mais do que ingrato é duro. É mesmo Mas eu não estou assim tão familiarizado, portanto também não consigo dizer muito bem. Pois, não, também. Mas é um trabalho muito duro. E é um trabalho que tem que ser feito, senão... Mas a cena é que a nossa pesca também não é uma pesca intensiva, é uma pesca quase de subsistência. Não, sim, não é como aqueles gajos de caranguejos lá no Ártico. Não, e não é isso, não é como a frota de pescadora em Portugal ou pesqueira, do que eu sei, tirando os navios cá mais no norte, na Póvoa de Varzim e em Viana do Castelo, que são navios grandes e que fazem uma pesca muito grande, em Sesimbra, em Setúbal, é tudo embarcações muito pequeninas e que pescam muito pouco. Eu costumo ir assim. Não é expressivo, não é expressivo. A não ser que tu depois tens a frota espanhola, por exemplo, que é tudo navios enormes, estás a ver? E andam aí na nossa costa também a apanhar peixe. Claro. Uma vez encontrei na costa bué de peixe lá, só assim, despejado ao mar. Eles às vezes fazem isso quando são obrigados, ou então quando... Mas eles vendem sempre quase tudo. Aquilo deve ter sido algum bife qualquer, porque era demasiado peixe assim mesmo. Já estava todo morto até. Um dia estou tipo na praia e de repente estava a dar peixe. Então eu devia estar, não sei. Não estou ou não tinha tamanho, não sei. Mas, e tu fazes muitas patrulhas ou tu passas muito tempo na água agora? Não. Porque eu tinha ideia que não. Não, isso era no navio em que eu estava anteriormente. Por acaso neste navio agora estou a navegar mais. Mas acho que estás a confundir um bocado de funções. Tipo, isso é mais, sei lá, polícia marítima é diferente de marinha. Não. Por acaso está tudo um bocado relacionado. Está tudo muito próximo. Mas não é isso. Eu já naveguei muito. Depois houve uma altura que estive a navegar mais passadamente, ou seja, navegava só aos fins de semana, mas navegava, por exemplo, quase todos os fins de semana. E agora estou numa altura em que navego grandes períodos seguidos e depois estou mais parado. E depois grandes períodos seguidos. Aí, espera aí. Eu tenho aqui uma que eu acho que tu vais saber. Eu não sei se é esta a expressão do põe-te no caralho. O caralho não é coisinho lá em cima. É caralho, não. Não é? Eu soube isto há uns tempos, man. É que é daí que vem a expressão. O português mais atualizado do mundo. Não, a cena é que isso é cultura geral, toda a gente sabe isso. Opa, mas eu soube isto há pouco tempo, man. Eu fiquei. Até eu que não sou português. Sabias o quê? Não sabias nada. Não sabia. Claro que sei. Eu fiquei. Olha, boa. Juro-te, mano. A cena que é muito, pelo menos eu acho bem interessante. Quando contam... era a palavra que se usava para o cesto da gávea, que é o nome técnico daquele espaço, que basicamente é um cesto, ou uma zona. A gávea é uma zona do mastro e é o cesto que existia lá. E eu por acaso lembro-me que tu tens grandes fotos de GoPro lá em cima. Eu tenho uma foto incrível no sítio mais alto da Sagres. Tens no Insta, não? Estava no Insta, acho que já tirei. Tu se calhar ouvi. Mas que era tipo no topo do mastro mais alto, porque aquilo tem 3 mastros. Sim. Mas há um que é ligeiramente mais alto que os outros. O do meio. Eu acho que é o do meio, não sei se é o do meio ou se é o mais do vento, mas pronto, não interessa. Mas é no topo desse, é o mais do meio, exato. E aquilo quando tu sobes lá acima, o mastro vai ficando progressivamente mais pequeno, mais curto, né? mais estreito. E tu basicamente começas por subir numa coisa que tem para aí o tamanho desta sala, né? Ou muito mais largo. Sem segurança lá para cima, sempre. Não, tens um arnês. Tens um arnês. Hoje em dia és obrigado a ter um arnês. Falso. E vais subindo e aquilo vai ficando mais pequeno, mais pequeno. Nada, tipo, aquilo consegues abraçar. Às tantas, quando tu chegas ao topo, que é mesmo tipo, aquilo é 20 e tal metros, salvo erro são 27, mas não tenho a certeza. Ou se calhar é mais. Se calhar estou a confundir. Uma queda mortal, portanto. Mas não interessa, é muito alto. E às tantas tens tanto assim uma cena deste tamanho que é a grossura do mastro. E tu prendes-te lá, né? Tens lá uns olhais e prendes lá, mas depois estás um bocado tipo, não tens nada à volta. Então aquilo é uma sensação de tu vês do mundo lá de baixo, tipo o mundo das casas e dos quartos e de tudo o que se passa lá em baixo, e de repente estás ali tipo, e não tens nada à tua volta, literalmente. É como se estivesse no topo de uma árvore. E depois, para além de estás no topo de uma árvore, estás no topo de uma árvore no meio do mar. Portanto, para além disso, também não tens nada. E é uma sensação que parece que estás eu juro mesmo. Tu, quando andas em altura, parece mesmo que estás a sair do mesmo espaço. Ou seja, parece que tu já não estás naquele navio, estás num espaço. Estás à parte, Estás à parte mesmo. E depois desces
e vais à casa de banho fazer xixi e vais almoçar e não sei o que, e voltas à atividade e nunca saíste do mesmo barco, mas parece que estás numa distância, depois não ouves o que se passa lá em baixo, estás muito alto. Pá, é muito fixe. Tu já fizeste escalada, não? Já fiz escalada, sim. Agora que estás a falar, eu sinto bem essa sensação. Essencialmente em rocha. E quando são cenas assim, sei lá, tipo 20, 30 metros, tu chegas ali a meio. E a malta está lá muito ao fundo, né? Está tudo muito lá ao fundo. E tu estás. O que eu sinto, pelo menos a escalar, é. Só dependes de ti naquele momento. Tipo, tudo só depende de ti, na verdade. Sim. Isso é bem interessante. E é chunga, não. De tipo passares. É que é 2 meses seguidos. Vocês são boas, não é? Sim, epá, depende dos navios, mas não, sim. mas quando foi no Sagres? Na Sagres foi à volta de 2 meses, 1 mês e meio. E são ainda bem da povo lá dentro. A Sagres nessa altura devia ter 120 ou 130 pessoas. Não apanhas aquele gajo que é intragável. Que toda a gente apanhas odeia. tudo, né? Apanhas tudo. Mas queres te diga, acho que isso é um bocado normal aí, como em qualquer emprego. Tens malta bacana e malta menos bacana. E a malta menos bacana tu a evitas ou deixas de votar ou então dizes umas asneiras para o lado e pronto. E... Sim, tens gente que segue. como em todo lado, exatamente. Siga. Tu depois do Sagres não fizeste uma viagem grande também? Pá, já fiz várias viagens grandes, mas estás a falar De barco? pela marinha ou sozinho? Já fizeste barco sozinho? Não, de barco não. Pois, não, barco, não. pela marinha. Pela marinha, sim. Pá, já fiz... No meu primeiro ano fomos a Amsterdão. Logo. Ok, tumba. Batismo. Batismo. Yeah. No segundo ano, portanto, fomos da terceira a Amsterdão. No segundo ano, saímos de Lisboa, parámos à frente do Funchal, depois fomos a Cabo Verde, depois de Cabo Verde fomos a Salvador da Bahia, aliás, Recife, Salvador da Bahia, Rio de Janeiro. Então, e depois era voltámos isso. de avião. Pois, eu tinha essa ideia que tu tinhas andado por aí também. Também deve ter sido fixe. Isso foi incrível. Fónix. Depois no terceiro ano tivemos os 3 meses nos Açores. Não, mentira, 1 mês nos Açores. Foi o navio que teve lá mais tempo. Pá, já. E vocês nas paragens fazes trabalho administrativo na mesma? Tipo... Depende muito do contexto, né? Tipo, se estiveres numa viagem daquelas que tipo, estás a ir para algum lado e estás a fazer paragens tipo para escala, normalmente esse tempo tentas aproveitar para descansar. Agora, se estiveres com o teu navio muito tempo no mesmo sítio e o navio há dias da semana, por exemplo, em que está atracado, tu aí estás a trabalhar e ao fim de semana se calhar vais passear. Tens sempre que fazer durante a viagem? Tens sempre que fazer, só que aquilo também às vezes não tens nada que fazer. É tipo, é um bocado um paralelo, porque tu tens muito tempo e esse tempo é colmatado entre trabalho e descanso, portanto há períodos em que tens sempre coisas para fazer e há períodos em que não tens nada para fazer porque tens que estar ali, né? E ou descansas ou então já fizeste o trabalho que tinhas a fazer. Que cena, man. Imagina, na guerra deve ser... Não, a guerra é outro contexto. Não, claro, mas não sei se não há de ser pior do que nos aviões. Tu levas com o morteiro, navio afunda, estás no Atlântico, aquilo está um gelo de caraças. Pois. Vais ver ali, vais, não é? Oh, mano, mas isso é um contexto extremo. Não, eu sei, mas vais morrer à mesma que se foda, mano. És um peão na mão de tiranos ali. Pronto, Sim, vais morrer à mesma. E se não morreres, pronto, tiveste sorte. É mais ou menos, quer dizer, imagina, hoje em dia os navios estão feitos e preparados para que tu, se tiveres uma situação de emergência, tenhas capacidade de sobreviver, não é? Pois. Tu tens uma série de coisas, mesmo de formas de estar na água e sobreviver, tens equipamentos e também equipamentos de comunicação para avisares que passa-se aquela situação. Claro, já portanto, é mais em último suave. caso, alguma ajuda há de vir, não é? Sim. Mas nunca é situações... São sempre situações de sobrevivência, não é? Tu foste logo, foi logo quando saíste do Camões, foste para lá, não? O que é que tu fizeste depois quando saíste? Epá, eu saí e fui logo para ali e na realidade, tipo, hoje em dia acho que foi o maior erro que eu fiz. Não é o maior erro, mas é porque eu acho que nós na escola, quando estamos no secundário, eu cada vez mais tenho pensado nisto, nós temos uma urgência em escolher o futuro. Não sei se vocês sentiram a mesma cena. Eu não senti na altura, mas percebi passado, sei lá, uns 10 anos depois de... É que eu, por exemplo, agora passaram 8 anos que eu escolhi uma profissão, por assim dizer, ou comecei uma carreira, uma cena, a estudar qualquer coisa. E eu sinto que eu na altura, com 18 anos, eu não estava preparado para escolher
Pá, porque eu não sabia o que é que eu queria, não é? Eu juro-te, eu não fazia ideia do que é que eu queria. Tu sabes que o problema começa, eu acho, começa logo no 10º ano. Pá, durante bué de anos. E tens que escolher logo uma área, tipo, Yeah. no 10º ano, tu sabes lá, meu, o que é que tu queres fazer? É pá, verdade, mas eu acho que está bastante incutido no 10º ano tu teres que escolher. Não, está incutido que eu acho que os cursos profissionais é só para burros. Pá, Ah, sim, tu fizeste um curso profissional. fiz, por isso é que eu Era o tenho. quê? Informática, Informática e gestão de Eu empresas. não lembro de malta da tua turma, acho eu. Opa, havia lá vi uma personagem ou duas que moram aqui em baixo, mas pronto. E por acaso, e o curso de informática, a cena até é mais ou menos lixada, não é assim. Nós damos informática do primeiro ano de faculdade, logo ali ao início. E mesmo naquela altura que a gente estudava, ainda há muito, agora não sei, mas ainda havia muito que o curso profissional era para burros. Não, havia um bocado esse. E as pessoas têm um bocado de medo, mas Mas olha, até foram feitas algumas campanhas assim, tipo, para incentivar, tipo, pá, para incentivar a malta a estudar. Por acaso não sei. Mas tu sabes que eu não. Foi uma cena fixe, porque eu na altura gostava de informática e tinha a cena da gestão de empresa, que eu também achava que gostava, e tu consegues passar pelo menos 3 anos focado numa coisa. Pá, eu acho que vai dar um bocado a mesma ideia de tu ires para a faculdade, estudar 3 anos uma coisa, ao fim de 3 anos Só que tu sabes, é é pá, muito mais recente. É muito mais cedo, não é? pá, eu cheguei ao 12º e percebi, eu não gosto nada de informática. Pois. Mas se eu tivesse seguido as ciências ou as humanidades, Tu eu nem ia sequer 3 anos para a sabias. faculdade. E depois é que ias começar E depois a é que eu trabalhar. ia perceber, aí é foda que eu não gosto nada disto. Ou Yeah, então yeah. depois tu já começas a trabalhar e tu já ficas, epá, agora já não vou fazer outra Yeah, coisa. yeah, yeah. Por isso é que eu acho que os cursos profissionais, pá, eu aprendi imensa coisa. Matemática não aprendi nada. Não, isso claro que aprendeste outras coisas, né? Isso não é por Yeah. aí. Olha, na gestão de empresa foi muito fixe. Nós tivemos os primeiros 2 anos um setor bacana, só dava 45 minutos de aula e o resto. Ele tinha uma teoria fixe que era, pá, vocês ao fim de meia hora já não me estão a ouvir. E ele deu-nos 2 anos. O 3º ano eu aprendi pouco mais de nada sobre questão empresarial, pá, porque a mulher era muito secante. O outro gajo não explicava as cenas. Os testes, eram aqueles testes com consulta da tanga, em que ele queria era tudo feito. Mas uma coisa é certa, eu lembro-me praticamente tudo dos 2 anos dele e não me lembro de nada dos anos da outra. Pá, Mas os melhores professores são os que conseguem impor o seu método de ensino. Esse Verdade. gajo tinha esse método. pá, ele não queria era fazer, ele Conseguiu queria ir para ganhar casa os mais alunos. cedo. Mas ele conseguiu ganhar-te assim, não é? Não, pá, por acaso não me lembro o nome do gajo, mas Isso não Acho, interessa. acho que depende um bocado da forma de ensinar e também da tua predisposição para aprender, não é? sim. Mas eu estava-te a dizer isto porquê? Porque eu de facto sinto hoje em dia que eu ter enverdado pela Marinha, que é uma carreira super exigente em termos de estás ali e não podes sair dali, não é? Porque eu estou filiado à Marinha durante uma data de tempo e acho que isso é preciso mais maturidade do que o que eu tinha na altura para tomar uma decisão a longo prazo, nesse sentido. Pois. Porque é uma decisão que tu tomas quase a 12 anos, que são 5 anos de curso mais 8 anos de trabalho. Pois. Epá, Mas não achas que eles aproveitam, tipo, esse tipo de condições, eles não se aproveitam de pessoas que são jovens e que têm bem da vontade de fazer algo por não, eles eles não se próprios? aproveitam de ninguém, porque as pessoas vão para lá voluntariamente, não é? Eu sei. Eles não vão buscar as pessoas, não é? É um voluntário, mas do tipo, pá, quando tu és mais novo, tu tens uma vontade de fazer algo que é maior do que tu e tens Sim, de mudar pá, um bocado. e de mudares o mundo um bocado. Exato. Pá, e a Marinha e as Forças Armadas têm um bocado essa cena que é tipo, tu podes fazer algo pelo teu país ou pela tua nação. Sim, e aproveitam-se sim. um bocado de tipo, pronto, e tu estás tipo, sei lá, no mínimo 12 anos ligado a isso. Sim, por mas, uma pronto, decisão mas que isso tu são as fizeste. regras do jogo, não é? Porque eu Exatamente. sabia que era assim, não é? A questão é que Só tu podes ter mais ou menos emoção nisso. Não, exatamente. Eu não sabia o que é que isso significava para mim porque eu não sabia se aquilo era o que eu queria ou não. E eu acho que isto é, assim, é natural toda a gente ter dúvidas sobre o que é que quer na sua vida. Agora, ter dúvidas e não ter grande capacidade de manobra face às decisões que já tomou é que é complicado. Né? Ali já tu chega ali uma altura, tu ficas sem tempo para as coisas, não é? Exato. Tu ficas, man, pá, a candidatura acaba 12 de setembro, tenho de Mano, decidir. é que é boeda rápido. Vai lá. Tu não tens noção. Eu juro-te, eu acho que é bué de rápida a forma como eu de repente saio desde o 9º ano até que acaba a faculdade. É um tempo que passa assim, estás a ver?
E esse tempo, enquanto está a acontecer, tu estás praticamente a fazer as decisões todas em cima do joelho. Tipo, agora tenho que escolher o que é que vou fazer, tipo, qual é a área para o 10º ano, vou e pronto, e já estou. Depois tenho que escolher para o 12º quais são as aulas que vou ter ali daquelas optativas. Escolhes e já está, e não sei o quê. E de repente tens que escolher um curso, tu não fazes puta ideia do que é a vida, e vais escolher um curso e ok, pronto. Verdade. E de repente fazes o curso todo, acabas e de repente é que tens tempo a pensar e dizer: epá, será que eu queria alguma destas cenas? Por acaso a minha prima que foi o episódio anterior a este, ela trocou 3 vezes de faculdade, porque ela, ou 2 vezes, mancou-se disso, mas eu acho que ela teve a coragem de dizer não, porque eu acho que é mais falta de coragem, mas porque também estamos sob pressão, não é? Procrastinação, tipo, em termos de decisão. Será? Eu acho que eu próprio, ainda ontem estava a falar. Eu acho que é cultural, tipo a forma como. Eu acho que é mais por cultura. Mas eu acho que nós temos sempre, ou parece-me que nós temos sempre dificuldade em tomar decisões. E somos sempre aversos à mudança. Deixa meio aberto, tipo meio. Tipos. Desculpa lá. Não, boa. Eu acho que nós somos sempre aversos à mudança, né? Ou à partida temos sempre dificuldade em querer mudar. E eu, por exemplo, eu tive no secundário uma rapariga da minha turma que era a Cláudia, que ela no 11º ano foi mudar outra vez para o 10º ano. Ela já estava a acabar o 11º ano e foi andar 2 anos para trás. Para trás, pronto, para um novo caminho. E eu lembro na altura eu achar tipo... Porque eu na altura pensava se eu queria ter ido para artes ou não. E pensar tipo, ou para humanidades... Tipo, tu tens uns grandes tomates, estás a ver? Que coragem não sabe que tem essa opção também, não é? Exato, que coragem tu tens de voltar para trás agora. Também sempre pensei isso do people que volta para trás. Não é? A única cena, por acaso, dessa cena de educação, eu acho que gostava de ter tido um ano antes de entrar, tipo, passar do secundário para a faculdade. Acho que dava... Sim, eu sinto a mesma coisa. Eu acho que se eu tivesse tido se calhar um gap year... Foi demasiado rápido e uma pessoa simplesmente continua a ser tipo um bocado de criança, porque é tipo, vens da escola, vais para a faculdade, parece que muita coisa muda, mas é a mesma coisa. É tudo igual. Eu gostava de ter passado, sei lá, 1 ano, 2 anos, whatever, tipo, precisavas ter sido assaltado à porta da escola. Eu ia assaltar para ganhar outro knowledge, ou assim. Ele tem razão no que está a dizer, tipo, é importante tu teres tempo ali para pensares, estás a ver? E eu cada vez mais sinto que pensar é uma coisa que precisa de tempo, e não é precisa de tempo no sentido de estar ativamente a pensar, mas tu precisas de ter espaço temporal para que as ideias venham. Essencialmente. E um bocado daí a perspectiva também, porque tu estás ali muito, tipo, estudar, e pá, e se calhar separares um bocado, consegues ter alguma distância e ter alguma perspectiva do que é que andaste a fazer, não é? Tipo, exato. Tu sabes é difícil ver de fora. Eu trabalhei num spot uma semana e fui despedido no fim da semana. O gajo que lá estava, o gajo que mandava, isto falando da cena da experiência, eu já trabalhava e essencialmente freelancer, mas já tinha tido vários trabalhos. E o gajo que lá estava, ele tinha a minha idade, tinha acabado de sair da faculdade. Pá, e o gajo mandava umas dicas que ele era o dono disto tudo. Pá, e cenas que no mundo real não têm sentido. E viram para ele, puto, há quanto tempo é que tu trabalhas? O gajo há 6 meses. Eu, não estou a dizer aqui, estou a dizer há quanto tempo é que tu estás no mundo de trabalho. Sim, há 6 meses que saí agora da faculdade. Foda-se, então está calado. Fui despedido. E eu precisava mesmo daquele job na altura. Prioridades, não é? Mandar esta caralhada eu não trabalho. Não, man, eu não me lembro o nome do gajo e acho que se visse a cara dele, eu nem dar me aqui lembro. Expose ao gajo. Não, punha mesmo a cara dele. O trabalho. Mas eu vou-te dizer, eu espero que algum dia o gajo pense, eu ter dito, foda-se, está calado, porque é o que tu estás a dizer, tu precisas de algumas experiências e eu quando chego àquele trabalho, há coisas que ensinam na escola que não funcionam, as cenas não funcionam, estás a ver? Não, e é sobretudo maturidade, e a maturidade vem com o tempo, não é? Sim. É mais sobre isso, da maturidade. Exatamente, a maturidade é preciso tu teres tempo para, e às vezes também, como tu estás a dizer, seres confrontado com as situações para te obrigar a olhar para as coisas de uma perspectiva diferente. Quando não te pagam indenizações e dizem-te na cara que se estão a cagar para ti, por exemplo, quando me fizeram isto, eu fiquei, nunca mais me enganam. É um bocado. Que é nada. Cada vez que eu falo nisso, eu penso, eu acreditei
na pessoa, a pessoa disse: puto, olha, a gente vai despedir, mas pagamos tudo direitinho. E eu, olha, boa, está-se bem. Olha, eu só preciso que assines aqui uns papéis, mas não te preocupes, vai-te embora. Quando eu vou a ver, pumba, bola. E depois eu fui lá, olha, man. E depois o outro gajo disse: man, não vou pagar de uma cagar, se quiseres meter-me em tribunal, desaparece daqui. E eu fiquei: não. Eu precisava bué da guita naquela altura, e precisava mesmo. Sobreviveste. Até hoje estou cá vivo, verdade. Mas aprendeste com isso. depois disso, entretanto, a freelancer trabalhava numa empresa em que eu já dizia: pá, temos um cachê de 1000 euros, tipo um budget, orçamento máximo 1000 euros. Assim que me ficarem de 10 mil euros, não trabalho mais. Pá, 1000 euros também era fácil de fazer, tipo 3 ou 4 dias. Exato. Mas, nunca mais me esqueço. É o que tu estás a dizer, tu precisas de passar por estas experiências, claro. Não é? Boas e más. Boas e más, essencialmente as más, para tu depois estás preparado, pá, e saberes um bocado o que é que tu queres. Se bem que eu acho que nunca sabes o que é que tu queres, não é? Se bem que tu tens feito umas dicas de arte, não é? Tipo, sim, ultimamente. O que eu nunca percebi muito bem, tu queres... Não, pois isso é o meu... Porque eu vejo as cenas no Insta e eu fico... Isto é outra... Isto é outra pessoa, mas partilha. Coisa. Não julgo, não é julgar nem nada. Diz-me lá, já agora estou curioso. Não, a cena é que eu não entendo é o que é que tu fazes lá no meio, porque está ligado. No meio do quê? Na cena, ou pelo menos que tu queres mostrar às pessoas, não é? Porque tens a cena da fotografia, mas depois de vez em quando vais lá coro, ou, não, é? Não sei. Coro? Não, teatro. É teatro. Sim. Então é essa cena, Não, imagina, a cena que se está a passar é que eu comecei eu sempre tive um leque alargado de interesses, desde pequenino. Eu nunca gostei só de uma coisa, e isso tem um bocado a ver precisamente, voltamos sempre ao mesmo ponto, à minha educação. Porque eu andei num tipo de escola que não era a escola convencional, era um tipo de escola que se chamava o Movimento de Escola Moderna, quando andava na primária, que forma as crianças não numa perspectiva convergente, num pensamento convergente, mas num pensamento divergente. E que interessa mais que a criança, por exemplo, se consiga exprimir do que, quando está a fazer um texto, do que ter uma caligrafia incrível. Fiz. Ou, por exemplo, nós trabalhávamos matemática em trabalhos de grupo, em fazermos... Eu lembro que uma vez fiz uma apresentação sobre as pirâmides do Egito e o trabalho tinha história, tinha matemática, porque a gente fez a pirâmide nós próprios, tinha uma série de coisas, tinha a parte toda da arte, dos hieroglifos e aquilo tudo. Portanto, aquilo era um mix e tu ficavas... E eu acho que isso me moldou um bocado a ser uma pessoa com um pensamento virado para várias coisas. E eu, quando entrei para a Marinha, eu tinha o interesse pelo outdoor e um bocado por esta cultura de tipo, desafiar-te a ti próprio, mas eu sempre tive interesse por arte e por outras coisas que na altura já surgiu em mim, noutras coisas que eu fazia. E hoje, mais recentemente, nos últimos tempos, também comecei a ter mais oportunidade de se calhar ter dinheiro para ir ver coisas e para ir buscar aquilo que eu quero ver e para poder fazer curso ou para poder fazer formações e ter tempo e ter também a cabeça, aquela maturidade que a gente estava a falar, para perceber que isso é uma coisa que me interessa e na qual me interessa investir, e então começo-me a interessar mais e começo, se calhar no Instagram começa a aparecer mais do que a minha vida militar, porque eu se calhar estou desinteressado desse lado e estou mais interessado nesta área que me estimula intelectualmente. É uma espécie de um shift ou uma mudança de interesses que vai surgindo com o tempo, não é? Claro. Aquilo acaba por ser tipo, sei lá, um diário ou uma forma de expressares o que é que estás a sentir no momento. Tipo, um bocado de falar mais de redes sociais, não é? Tipo o Instagram. Tipo, eu por acaso no Instagram até sou bastante, tipo, vou mostrando o que se está a passar comigo, mas não numa perspectiva de... objetiva e se calhar mais... passar uma mensagem. Não é na mais... perspectiva do utilizador, é nota. Non-user perspective. Não, mas basicamente a ideia é tipo... estou a relatar o que se está a passar na minha vida, ou estou a mostrar coisas em que eu estive envolvido, mas não super explicado, não é? Se calhar mais abstrato. Sim. Claro. Entendo para aí, bitch. Mas não é para entender, tipo, é o que é. Não, mas é fixe, se bem que eu curtia mais quando postava as cenas dos barquinhos lá. Eu sei, eu é que me fartei. Não, claro, sei lá, todos os dias arroz, não é? Chega uma altura também casa, mesmo seja no teu job e tu curtiste. Tu foste de Marinha porquê? Pelo interesse pelo mar ou... eu fui para a Marinha porque... Ou pela aventura? Havia um bocado este lado da aventura. O mar em particular não era uma cena, porque a minha cena
pilotar helicópteros. Portanto, eu fui para a Marinha para pilotar helicópteros, vê lá tu. Mas, A cena foi que eu achei que queria salvar pessoas e queria salvar pessoas da forma fixe, que era pilotando um helicóptero. E então concorri à Força Aérea e não entrei, e concorri à Marinha e entrei, porque a Marinha também tem helicópteros. E, e interessava muito uma coisa que ainda hoje gosto. Já andaste no helicóptero? Já andei de helicóptero, Ok. mas não. Nice. Mas nunca pilotei um helicóptero. Mas já pilotei navios, que não é nada. e será que vais pilotar Não é nada helicópteros? mal. Não, já não vou, porque já não tenho interesse neste momento. Eu conheci um gajo que era capitão de fragata, será? Exato, sim, é um Yeah. posto. E o bacana ia várias vezes para os Açores ou para a Madeira, e ele contava bem histórias, que ia levar lá a bicicleta. Eu conhecia porque eu não sei se era da família do meu tio, não sei. E a gente andava de bicicleta juntos. E o gajo contava, ele dizia que curtia era estacionar o barquinho lá. Não, é desafiante. Yeah. Imagina, tu estás a conduzir um navio, é como não estás a conduzir um carro, estás a conduzir um prédio, estás a ver? E É uma aquilo cena não trava enorme. logo, não é? E aquilo não trava logo. não é? Pois. E não vira logo. E não, é muito giro. Intelectualmente é bem interessante. Ou seja, em termos de, parte não é um intelectual racional, estás a pensar o que estás a fazer, mas é bem tipo sensorial. tu teres a sensação de perceber para onde é que o navio está a ir, o vento está a entrar, o que é que está a fazer ao navio. Tu não fazias É bué bodyboard? Eu fazia ski, mas não fazia só assim uma vez por outra. Pois, eu fiquei com a ideia que tu também fazias bodyboard, não? Não. Nunca, nem Nunca surf, fiz nem nada bodyboard. disso. Pois já, Tom, Mas Marinha. curto muito da neve, por acaso. Aí, o meu goal é fazer snowboard e eu nunca consegui. Eu só fiz school. Nunca foste à neve? Não, já fui à neve, mas não fazer esse tipo de coisas. É cá em Lisboa há uns 15 anos. Nunca quando tenho. vou- Sabes que na Amadora há uma rampa de... Já fechou. Já fechou? Já fechou. É sério? Ah, bem Já. tempo. Foi há bué de tempo, eu sei que já fechou, mas não sei É muito bem há quanto sério? tempo. Deve ter sido já. antes do Covid, então. Porquê é que Havia aquilo uma fechou? rampa. Eu já não sei se era por ser bué da caro manter. Não era rentável. Oh, puto, Oh, puto, se calhar era imagino que seja caro e nada rentável isso. Não, mas aquilo não tinha neve. Não, era só tipo Era escorregar. um plástico, aquilo tu escorregavas de um E plástico. eu já andei numa cena na Nauticampo, que eles tinham tipo uma cena assim, tipo, e era tipo patinar na neve, tipo, eram patins mesmo com Sim. lâminas, e aí era tipo eu já um andei- milímetro qualquer. Lá no assim. Dolce Vita, quando eles no Dolce Vita, que agora é o quando metem lá aquele coisa de gelo e vais lá. Pois Aquela é, esse pista, polímero. Tu sabes que, olha, no ano passado estava na Decathlon a 1 euro uns patins, estavam com 99% de desconto. E eu pensei, Isso é muito estranho. olha, juro por Mas tudo. patinho de lâmina ou patinho De lâmina mesmo, 99% de desconto, 1 euro. Eu fiquei, vou comprar isto. Depois não comprei, devia ter comprado para vender. euro, 1 isso é euro muito mesmo. estranho. Eu vendias por Eu 20 tenho paus foto- fáceis. Eu tenho foto disso, alguns ou no WhatsApp, eu tenho foto disso que eu lembro, man, era bué da parvo. Aquilo foi, não, já foi a seguir ao inverno. Pá, sei lá, deve ser aquele material, quem é que vai comprar aquilo em Portugal? Acho isso estranho, mas sim. Não, mas é mesmo, juro por tudo, tem mesmo foto, ninguém Sim, me contou. Eu acredito. Mano, ninguém está Eu acredito. Só o interesse é que tá baixo. Estilo. Mas, não, tu estavas a falar ski, não era? Não, eu fiz ski, mas fiz ski quando ia à neve com os meus pais. Pois. Nunca fui. O quê? No Península Ibérica ou... E a Sierra Nevada. Sim, o clássico. Sierra Nevada Isso porque é bué uma da cerca tuga. de Lisboa. 3 horas Yeah, de tuga. carrinho, Yeah. chegas. Yeah. O Fidas está lá sempre, olha, está lá esta semana. Shout out. Via achar ao Fidas que todos os anos falamos Mas agora é à uma boa neve. altura para ir à neve. Esta é a altura mais ou menos boa. É, É esta altura, é. pois. Já nevou tudo, já passou o Natal, que Não, ser e super depois, expenso. quanto mais quente fica, mais para passada fica a neve, estás a ver? E começa a ficar ranhosa. Ok. Tem que ser agora fevereiro, março, não muito mais para a Portanto, frente. toda a gente tiver a ver o podcast, Já sabe. tirar pode ir- o pode ir à pozinho neve. aos skis, siga. Aproveito. Bem, puto, olha. Então conta-me. Queres promover? Já estamos há 2h30 nisto. 3 horas. Queres promover? Uns Estamos há pauzinhos. 2h30. Yeah. o tempo passa bué da é porque festa. aqui Estás a tens tipo brincar? o wormhole Não, eu do tenho aqui um timer, Interstellar. então eu consigo checar. Não. Ou estou a Não, dizer não, tu. estás a ver o Interstellar, aquilo tem lá um wormhole. Ok, tranquilo. Yeah. Alguma coisa que tu queiras, isto é a parte final do podcast, ou pelo menos a pré-final. Que eu quero promover. Alguma coisa que tu queiras promover? Shout out Marinha Portuguesa. Yeah, patrocínio. Não sei, imagina, Nunca tinha no pensado final nisso. nós tentamos sempre promover alguma coisa que valha a pena. Se não tiveres nada, está-se bem, De justo. qualquer das formas, nós pomos os teus socials na Sim. descrição. Tu és o prima, não, a minha prima. Tu és o segundo convidado que não é propriamente um artista, por isso. Não sou um artista de todo.
Mas, epá, imagina, o que é que eu posso promover? Eu estava a tentar algum projeto interessante, estava a tentar pensar. Estava assim, só que há tanta coisa tão fixe. Eu posso promover o meu irmão. Olha, o que é que o teu irmão faz? O meu irmão é ativista climático, é ativista pelo clima. Ok. Só que eu nem sequer sei qual é que é a rede social dele. Ele é Diogo Silva, mas eu acho que é Diogo AN Silva. Mas se no pusermos Instagram. tipo Diogo Silva, Diogo Silva aparece. Ele faz- Greta, aparece. É o mesmo movimento, é o mesmo movimento. Ok. Mas ele tem muitas coisas muito interessantes, muito embora ele não seja forte nas redes sociais, porque não é esse a área de foco dele, não é? Ok. Tu, no ativismo climático tens várias, no ativismo no geral, tens várias áreas onde podes abordar. Ele está mais Ele não tá tanto- ligado à política? Ele está mais ligado portanto, ao desenvolvimento e ao apoio de projetos na parte de concretizarem coisas, não é? E a trazer informação às pessoas e não sei o quê. Dava Mas se for ao meu clickbait. Instagram também encontram-te facilmente. Tá Dava lá. clickbait trazer cá o teu irmão, se calhar dava. Primo da Greta e Era irmão do fixe. Ricardo. Não é o primo da Greta. Muito embora acho que ele já esteve com ela pessoalmente, mas Sei lá, não é primas, devem estar suporte mútuo, não sei. yeah, um bocado a suporte dar- virtual, não sei, não Estou um faço bocado a ideia. dar free hate ao teu Mas irmão ele sem está dar no Brasil, ele está em Berlim, portanto também não dá, não dá. Fónix, da yeah. cidade? Mas Dar posso Berlim. sugerir outras pessoas que tenham, se algum dia tiveres interesse para trazer cá. Pá, não, é assim. mas a única coisa que me interessaria promover assim, só que eu nem sequer posso promover porque eu não tenho, era a minha parte da fotografia que interessa-me mostrar, não é? Mas eu não tenho, a única coisa que eu tenho é no meu Instagram pessoal. Algumas fotografias. É privado? que fiz. Não, é aberto o meu Instagram. Não, um gajo mete na Então, descrição, mas como é que essa é parte. o É Ricardo N. Silva. Ricardo N. Silva, exatamente. Ricardo N. Silva. Mas posso-te falar de um projeto interessantíssimo que eu conheci só muito fest no Lux. Dá-lhe? Opa, Que era, projetos no basicamente Lux. chama-se. Não, aquilo não tem nada a ver com o Lux, sim, chama-se. claro. Ahm, Às 4 da manhã já nada tem a ver com o Lux, não, não, isto, é? isto era às 10 da manhã. Isto era às 10 da manhã. Ainda pior. Isso se chamava A Avó Veio Trabalhar, ou chama-se, e aquilo é muito engraçado. Basicamente é uma espécie, do que eu entendi, de uma associação tipo de entretenimento, não é entretenimento, mas de envolvimento de atividades livres para idosos, de tempos livres para idosos. Só que é na perspectiva de que eles não são tipo criancinhas e são pessoas ativas e com cérebros e podem fazer coisas. Então elas basicamente estavam a servir o pequeno almoço porque o Lux fez uma cena em que ficava aberto até ao meio-dia, então elas foram lá, tipo, em vez de contratarem uma empresa de catering, meteram as velhinhas, as avós a servir o pequeno. Foi incrível. E elas, eu estava a falar com uma senhora e ela estava-me a dizer que na semana anterior tinham estado a fazer, sabe o que é aqueles túneis de vento? Yeah. Em que tu estás lá dentro e voas e não sei o quê. Yeah. A senhora tinha 87 anos e tinha estado num túnel de vento. E dali, eu não sei, acho que era daqui a um mês, iam saltar de um paraquedas. Saltar de um. Eu acho que isso chama-se indoor skydiving ou assim, mas sim. E eu a pensar, tipo, eu tenho 26 anos e nunca saltei nem numa cena nem noutra porque eu não tenho dinheiro para pagar isso. Pá. E esta senhora já fez isto, né? E eu fiquei tipo, uau. Aos 87 vais ter Assim, à dinheiro para partida já isso. vais ter guita. Mas Exato. olha, saltar de paraquedas nem é assim tão Tão expensivo. É tipo 100 e poucos, 110, acho eu. Eu saltei É? no ano passado. Yeah. E como é que foi? Pá, é uma experiência. Faz um budget. É incrível, não É é? uma experiência bastante interessante, em que a melhor experiência do salto de paraquedas foi a cara da minha ex-namorada agora, em que ela não estava nada à espera e de repente lá vai ela. Foi tipo a primeira. E ficou registado. Yeah. Não, ficou registado na nossa memória. Tipo, a cara dela foi priceless, puto. E a cena daquilo é, tu saltas, vais agarrado ao gás e ao início sentes aquela adrenalina, parece às vezes quase quando arrancas de repente de moto. Sentes ali uma adrenalina, estás a cair e depois estás a cair no vazio só. Yeah. É tipo, chega assim que tu te mancas, tipo, para onde é que, ok, estou aqui E continuas está-se a cair bem, estás só sempre. tipo, pá, é bem da fixe, é uma Isso é sensação uma questão de fixe. física, né? Tu chegas a uma velocidade que é a velocidade em que ficas. Yeah. Se bem que, não sei se por eu ter a cena de andar de moto, a sensação foi menor, tipo, a adrenalina seja menor, Pois é. porque há uma altura. Estás um bocado habituado a essa mudança Yeah, brusca. é igual a ires de capacete aberto, sei lá, tipo a 120 e tu vais mais ou menos a essa velocidade, estás a ver? Yeah. Então, É vertical. yeah, há ali uma quanta parte é só estou a andar de moto. Pois, isso de facto, yeah. Olha, E depois é fixe quando o paraquedas abre, o choque não é assim tão forte como o que eu estava à espera, que toda a gente diz que é horrível, Mas, negras. Yeah.
pá, é uma cena relativamente Porque suave. a abertura também é gradual, ele não abre logo assim, tipo, ele abre mas- primeiro o centro e depois é que abre as partes de lá. Pá, dás ali um toquezinho, mas está-se bem. E depois tens pá, depois vais ali a navegar, é fixe. Fiquei um bocadinho enjoado ao início porque o gajo estava a navegar muito, mas é tipo fixe porque estás ali. Uau. Yeah. E depois aterras. Tipo, yeah. Isso por acaso era uma cena que eu curti. O que não curti era bungee Bungee jumping. jumping. Já fizeste bungee jumping? Eu já fiz eu bungee tenho jumping. Eu não certeza sei que se ia ficar tinha- com um se tinha- membro qualquer, tipo, para trás. Bungee Isto está jumping- tudo solto. Isto está tudo solto. Eu Está tudo chamo- fodido, tipo, eu tenho certeza que ia ficar com uma perna para Deixa trás. de ser dramático, nem ficar Não, nada de da perna certeza, para trás. não. Oh, puto, isto Olha, está eu tudo chamo o bungee jumping como simulador de suicídio. Já fizeste? Já. Já. Foi 2 vezes seguidas. Man, Sério? aquilo é um simulador de suicídio que é, basicamente, como é que seria se eu saltasses, não é? E chega uma altura, puxa-te a corda. E a primeira vez que eu saltei, tu vais agarrado ao, tipo, é aqueles elevadores altos. Vais agarrado e o gajo depois chega lá e diz, pá, pronto, salta. E eu, está-se bem. Conforme eu me pus, tipo, as mãos não deslargaram. Só que é uma cena boa involuntária. As tuas mãos não largaram? Não, tipo, tu estás agarrado, eu estava agarrado às cenas que ele disse para tu agarrares, e ele depois diz salta e eu está-se bem. Conforme eu me atiro, tipo, fiquei, não. Que eu olhei assim para as mãos e eu. É bom involuntário, estás a ver? O teu corpo não quer ir. Não quer saltar. Até tu depois saltas, é diferente de saltar de paraquedas, porque também estás mais perto do chão. De repente estás a ver o chão e eu a meio lembrei-me, man, a malta que suicida deve pensar o mesmo. E depois eu saltei outra vez porque não havia fila. Saltei outra vez e aí ainda tentei pensar mais nisso, que é, eu, se me fosse suicidar, eu ia me arrepender a meio. E eu fiz o bungee jumping. É que entretanto a corda puxa-te e tu cais lá no colchãozinho Não suave e te está-se suicidas. bem e vai saltar Não outra te vez. suicidas. Né? A parte fixe do bungee Mas eu jumping é que pensei- podes fazer mais que uma vez. Podes Pá. suicidar-te mais vezes. Há um Suicidar estudo, é diferente. podes tentar, não, mas há um estudo que não sei quanta porcentagem da malta que salta se arrepende a meio. Eu não sei como é que eles sabem isso, não é? Pois. Mas, Então vão aos anjinhos perguntar. mas com o bungee jumping faz bem sentido em tu saltas e tu ficas. Esse Aí, estudo, não, acho vá esse lá. estudo muito difícil, desculpa lá. É que todas as pessoas que saltaram estão mortas. Quer dizer, pronto, talvez não. Epá, e os que não se arrependeram a meio foi mesmo ali um centímetro antes. Todas as que se suicidaram estão mortas, de certeza. Phonics. Mas há muita 100%. gente, eu já ouvi histórias de pessoas que se atiraram de sítios e que não morreram e foi muito chato. Yeah. Se bem Foi que muito chato. eu acho que eles É bem sabem, pior. eu acho que É eles muito sabem mal. isso pela. Eu acho que eles sabem isso pelo antes do salto. Tipo, por exemplo, na ponte 25 de Abril, que acontece todos os dias, aquela malta que já está mesmo decidida nem fecha a porta do carro. É tipo, para o carro, abre a porta, salta. Yeah. Depois há aqueles que ainda fecham e isso já é um padrão. Depois há os que ficam lá agarrados e não saltam, e depois há os que saltam no final. Ou seja, eu acho que Saltam no final. Esses- saltam no final, tipo, ficam lá a Imagina, eu conversa e acho que depois saltam. quanto mais tempo tu. Eu não percebo nada de suicídios, né? Mas Também nunca me suicidei. quanto mais tempo. Não, mas há pessoas que estudam isso em termos psicológicos. Sim, sim. Mas quanto mais tempo deve ficar a pessoa na plataforma, menor a probabilidade dela saltar. Porque se a pessoa se quisesse atirar, Era o que ele estava a dizer. não ia é tipo- ficar 2 horas no sofrimento de vou-me atirar ou não. Não, é tipo, é o que ele estava a dizer. Yeah. É tipo mesmo, abre a porta, tipo, estou-me a cagar. Tipo, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Pois, abre a exato. porta, tal. Se calhar até deixo o travão não ligado ou whatever. Tipo, Sei lá. yeah, salta. Bem, Se foda. anyways, Bem, nesta nota, nesta nota, simulador de suicídio podem experimentar. Se não gostarem, já sabem, não saltem, não é? Puto justo. tivemos. Ai, a fone, estamos está a da tempo, puto. Yeah. Não, estou a gozar, estamos a tempo suficiente para os haters dizerem tu devias fazer episódios de não sei quantos minutos. Podes cortar ainda. Não, não corto, não há cortes. Não há Não há cortes. cortes. Só há cortes se for tipo cortes técnicos neste podcast. Ok, Sei tá lá, a Sim, câmara alguma flip coisa ou começa a GIF qualquer. fritar. Yeah. O que hoje está a acontecer tudo sem direito. Vai ser lançado um episódio bónus, não antes deste, mas tu vais ser o primeiro episódio com a minha cara na parede. Estás a ver? Este gajo é a pessoa menos egoísta, menos whatever. Yeah. Shout out ao zig-zag, eu. Bem, puto, não, mas olha, fixe, obrigado por vir. Yeah. Tudo caralho. Estamos juntos. Obrigadão, mano. E acabamos assim, depois fazemos tipo aquele. Tchica, tchica, tchica. Ah, desculpa. Ai, não podia ser. Pode ser enganado uma vez, enganado outra.